Olá, meus amigos. É uma alegria poder estar nesse treinamento especial para nossos amigos conselheiros. Olha, vocês têm uma grande missão. Nós queríamos aproveitar hoje para ver como que nós podemos lidar, como podemos cuidar quando chegar desbravadores que têm algum tipo de deficiência. Mas antes de você saber o que fazer quando chegar, por exemplo, um cego, uma pessoa usuária de cadeira de rodas, ou uma criança com autismo, ou TDAH, um surdo, o que a gente faz? Como que a gente adapta nosso clube para eles? Ou as atividades da classe? Sabe, nós temos um grande desbravador que nos vai ensinar como fazer isso. Eu queria te convidar para, ali onde estás, abre tua Bíblia. E eu queria meditar contigo brevemente nessa história bonita que está no livro de 2 de Samuel, capítulo 9. Bora lá? Vamos buscar? 2 de Samuel, capítulo 9. Ouve essa história linda. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda da casa de Saul alguém para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, postrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás para sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para mim, um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa do teu senhor tenha pão para que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Que história, né? Você sabia que as pessoas com deficiência sempre existiram? Desde que esse mundo é mundo, desde que o pecado entrou a esse mundo, as pessoas sofreram com deficiências. Mas, pastor, e o que é uma pessoa com deficiência? Uma pessoa doente já é uma pessoa com deficiência? E eu queria que você me acompanhasse agora brevemente nesta definição. O que é uma pessoa com deficiência? Olha aqui para a tela. O que é uma pessoa com deficiência? Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo. Não é qualquer pessoa. Não é uma pessoa que, por exemplo, usa óculos, já é uma pessoa com deficiência. Não. É aquela que tem impedimento de longo prazo. Não é só aquele, por exemplo, uma pessoa que quebrou a perna jogando. Vai ficar 2 meses sem poder andar. Será que é uma pessoa com deficiência? Não. Porque ele só vai ficar 1 mês, 2 meses. Ele sim vai ter necessidades especiais, mas não é uma pessoa com deficiência. O que é uma pessoa com deficiência? É aquela que tem impedimentos a longo prazo. Quizás o resto da vida, ou toda a vida. Número 2, diz, é quando é de natureza física, mental e intelectual.
física, mental, intelectual ou sensorial. Pode ser uma deficiência física, que nem eu, por exemplo, sou baixa visão, quase cego. Uma pessoa que usa cadeira de rodas, um surdo, uma pessoa com também, não somente físico, também de natureza mental ou intelectual. Como assim? Uma pessoa com TDAH, com autismo, síndrome de Down, e também tem de natureza sensorial, que seria propriamente o próprio autismo. Os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições. Você percebeu que a gente sinalizou essas três palavras: barreiras, participação, em igualdade de condições. Por quê? Uma pessoa com deficiência, ela não vai poder competir da mesma forma que uma pessoa que não tenha deficiências. E justamente essas deficiências são as que faz de que elas que não fiquem, melhor dito, em igualdade de condições. Isso é a longo prazo, que pode ser a vida toda. Por exemplo, eu tenho cegueira, eu tenho um problema de visão, na verdade, que a minha acuidade, eu enxergo bem onde estou enxergando, onde estou olhando, melhor dito. Porém, o meu campo visual é reduzido. Uma pessoa normal, por exemplo, ela olha, consegue ver 180 graus. Por exemplo, olhando para frente, de aqui da mão direita à mão esquerda, uma pessoa assim mexer a cabeça, consegue enxergar, porque são 180 graus. No meu caso, por exemplo, eu só enxergo 9 graus. Só dentro desse buraquinho. E, obviamente, num partido de futebol, eu perco a bola facinho, porque não a acho. Não tem como lidar com igualdade de condições com os demais. E isso me torna uma pessoa com deficiência. E agora, como que a gente lida com isso? Como que se chama uma pessoa com deficiência? Se chegar no teu clube um cego, um surdo, como que a gente trata ele? Como que a gente chama? Eu queria aqui apresentar brevemente algumas palavras que você nunca tem que usar. Nem pode dizer pecado se você falar isso. Por exemplo, não diga portador de deficiência. Por que não? Porque ele não está portando uma deficiência. Porque se fosse portar, então em qualquer momento deixava, né? Só que como uma deficiência vai carregar pelo resto da vida. Número 2, jamais chame de aleijado. Então como que se diz? Pessoa com deficiência. Ah, essa é uma pessoa excepcional. Não, não diga isso. Diga pessoa com deficiência. Ah, tadinho, ele é um defeituoso. Defeituoso é teu nariz. Ele é uma pessoa com deficiência. É um inválido. É um portador de necessidades especiais. É um deficiente. Olha, ele é uma pessoa com deficiência. Ele não é um deficiente. É mais, você pode perceber que muitas pessoas com deficiência podem ser muito mais eficientes do que você, em algumas áreas. Não diga que é especial. Ah, é uma pessoa especial. Então quer dizer que o resto não é? Todos somos especiais. Como se diz então? Pessoa com deficiência. Ou faça como Davi. Lembra da história que nós limos? Todo mundo chamava de lisiado das pernas, um aleijado. Mas quando Davi viu aquele moço, o que ele fez? Lembra? Ele chamou pelo nome. Se você não sabe como chamar, a melhor melodia que você pode chamar alguém, que alguém gosta de ouvir, é seu próprio nome. Chame pelo nome. Sabem, nós temos muitas pessoas com deficiência. Hoje em dia, nós estamos assim. Olha só, tem muitos adolescentes usando cadeira de rodas, talvez com muletas, ou cegas.
que estão todas fora, não estão no teu clube. O que temos que fazer? Olha só, aqui no nosso clube, o que nós temos que fazer? Nós temos que chamá-las para que eles formem parte do nosso clube. E se tu te dá conta, Davi fez isso. Ele foi atrás de Mefibosete, mandou trazê-lo. Cadê esse menino? Bora, traz para aqui. Mas sabe, depois que trouxe, nós não precisamos só colocá-las dentro do clube e deixá-las num canto. Não. O que Deus quer da gente, sabe o que é? É isso aí. É que nós façamos que essas crianças, que esses adolescentes, que as pessoas com deficiência, elas se envolvam dentro da igreja. Que eles formem parte de nós. Lembra que Davi fez? Davi trouxe e fez sentar ele na mesa, na sua própria mesa, onde comia ele, seus filhos. E mais, o tratou como se fosse um de seus filhos. É isso a inclusão. E é isso que Deus quer que nós façamos. Conselheiro, essa é a nossa missão. Fazer que cada criança, cada adolescente, cada pessoa com deficiência, que quando chega no seu clube, ele se sinta amado, que ele se sinta parte com a gente. E é isso que Deus quer que nós façamos. Como lidar com uma pessoa com deficiência? Simplesmente, trate-lo como uma pessoa. Olha, eu tenho cegueira. Como quero ser tratado? Normal. Como uma pessoa. Quero ter as mesmas oportunidades, as mesmas chances. Quero fazer tudo o que os demais fazem. Mas tu és cego. Mas se eu tiver um guia, eu posso fazer tudo. E assim vai ser com cada criança. Se for um menino surdo, o que a gente faz? Como que a gente faz? Vamos ir atrás de um intérprete. E você pode estar vendo que nesse momento, essa aula, você vai ver aqui num ladinho, tem uma intérprete fazendo toda a interpretação. Porque nós sonhamos também em ter conselheiros surdos. Eles podem ser conselheiros, claro, eles podem ser tudo que eles desejam ser. E se for um usuário de cadeira de rodas, será que não pode entrar no clube? Claro que pode. Ele é uma pessoa, como todos nós. E aí, como vai fazer? Vamos adaptar tudo para ele. Ele pode participar de todas as atividades. Vamos adaptar tudo para ele. Pastor, e o que a gente faz quando vem uma criança com deficiência intelectual ou sensorial? Como que vamos cuidar dele? Aí meio que complica um pouco, né? Bom, como eu não sou especialista na área, eu trouxe uma pessoa para nos ajudar a conhecer um pouquinho desse mundo. Olá, tudo bom? Eu sou a Elza. É um grande prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouco sobre autismo. Eu fico muito, muito, muito feliz porque eu tenho uma história dentro do Desbravador. Hoje eu já sou adulta, estou numa sociedade jovem e por muito tempo eu sempre quis participar do Clube de Desbravador, tentei, e ver um ministério preocupado com isso me enche de alegria. Saber que outras crianças e adolescentes, como eu fui um dia, vão agora poder usufruir da inclusão. Então, eu sou uma das conselheiras do MAP, da associação, e eu fico responsável pela parte do bem-estar, tanto mental e que engloba um pouquinho do autismo e das outras deficiências, tanto intelectuais, mentais e sensoriais. E a gente trouxe duas hoje, né? Uma que é considerado que é o autismo e um transtorno que é o déficit de atenção. Existem outras, mas como a gente tem um pouco tempo, é importante que você tenha noção desses dois. Então, primeira coisa, o que é o autismo? O autismo, vocês vão ler aqui na tela, o autismo ele é considerado hoje um transtorno do espectro autista e ele é considerado um distúrbio do neurodesenvolvimento, ou seja, é uma diferença que está dentro do cérebro e que vai desenvolvendo desde o nascimento. As suas manifestações, elas têm várias manifestações, umas delas, como estão escritas aqui, é um desenvolvimento atípico, então é uma pessoa diferenciada. Nós vamos ter também manifestações comportamentais, que eu vou explicar mais adiante como são, déficit na comunicação, na interação social e padrão de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo apresentar ou não um repertório restrito de interesses e atividades. Então, olha só, nós temos uma tríade dentro do autismo. Qual seria essa? Todas essas características, elas se englobam em três grupos. Primeiro, comunicação. Segundo, comportamento. E terceiro, sociabilidade. Como vocês podem ver, eu falo muito. Então, a minha comunicação, ela é ok? O que vocês acham? Sim ou não? Quem disse sim,
em partes aceitou, porque a gente tem que diferenciar comunicação de verbalização. Então, a minha verbalização ela é muito boa. Entretanto, a minha comunicação às vezes não é tão boa, porque eu não entendo, por exemplo, linguagem de figura, metáforas. Hoje eu já tenho um recurso muito maior, mas quando eu estava no grupo de desbravador, no clube, e que alguém falava assim, vocês vão correr até morrer. E eu não quero fazer isso, porque eu não quero morrer. Elza, deixa eu perguntar uma coisa. Você quer dizer que para um adolescente, para um autista, ou seja, o quem te falar, ele vai acreditar daquela mesma forma? Sim, a comunicação ela acontece exatamente isso, porque tem a literalidade. Então, conselheiros, vocês têm um dever, porque vocês têm que ter um cuidado com o que exatamente vocês falam. Se você quer que o autista corra 100 metros e você falar isso, ele vai correr os 100 metros. Agora, se você falar para correr até desmaiar, ele vai entender que é isso, ele vai se recusar, porque ninguém vai querer fazer isso. Outra coisa também que a gente tem, além da comunicação, o comportamento. Então, assim, padrões de comportamento, horários, e a gente tem ainda um pouco a questão dos atrasos. Então, para o autista, o horário é uma coisa muito importante. Então, se organizar, se aquele domingo vai ter uma programação diferenciada, num lugar diferenciado, o ideal é que se avise antes para que a pessoa não se desorganize. Então, tem sempre essas situações. Então, comunicação, comportamento... E diga uma coisa, e quando são assim coisas surpresas, é bom para ele não? Não é bom. Acho que não é bom para ninguém, né? A diferença é que as pessoas sem autismo, elas têm recursos naturais de se reorganizar. E às vezes o autista ele não tem esse recurso. Então ele não tem essa rotina. Então o plano B. Algumas pessoas já têm o treinamento, mas nem todos têm. Por exemplo, eu hoje aos 31 anos tenho vários planos B. Então eu já consigo fazer rotina. Quando quebra a minha rotina, eu consigo fazer uma micro rotina. Mas então, nós temos que ter muito cuidado com um adolescente, porque ainda ele não criou essas ferramentas. Sim. Assim, a gente tem que raciocinar da seguinte forma. Um adolescente, ele está em desenvolvimento mesmo quando ele não tem autismo. Então, quando ele tem autismo, esse desenvolvimento ele se torna um pouco mais confuso, porque ele já é diferente, ele já se sente diferente no mundo. Então, tem essa situação da gente ter esse cuidado. Então, sempre lembrar, comunicação. Ser claro, dizer exatamente o que você quer dizer. Ser literário, cuidado com o que você vai fazer, com metáforas, porque as ordens vão ser diretas. Então, comunicação. Conselheiro, prestem atenção na comunicação com o autista. Segundo, comportamento. É muito importante tentar, o máximo que possível, manter as rotinas do sábado, que nós temos a parte mais intelectual, mais espiritual no sábado, e as rotinas físicas que a gente tem aos domingos, ordem unida. E se por aventura, né, por acaso, tiver necessidade de uma troca, a gente precisa avisar os pais ou a esse desbravador antecipadamente. E a última parte seria a sociabilização. Como que é a socialização? Existem dois meios, né? Primeiro que nós não sofremos por sermos sozinhos, porque a gente se sente confortável com o que somos. Entretanto, quando a gente percebe que nós não temos amigos, quando a gente percebe que a gente não consegue ter uma linha de raciocínio mais duradoura na amizade, isso causa um certo sofrimento. Lembra da história que você contou? Que ele se sentia assim, quem sou eu para você estar lembrando de mim? Às vezes, os desbravadores com autismo, eles não são visualizados como potencialidade. Então, às vezes, essa situação diz assim, por quê? Né? Então, será que é porque eu não consigo me comunicar tão bem? Será que eu não fui escolhida porque talvez eu não consigo me verbalizar tão bem? Porque eu não consigo me ajustar, por exemplo, não é a farda B, é a farda C e eu não consigo me organizar rapidamente? E é interessante porque todas as pessoas com deficiência, na verdade toda pessoa, mas as pessoas com deficiência, acho que em algum momento se sentem como Mefibosete. Sim. Que isso é um cão morto. E a gente parece que às vezes se sente assim meio para baixo, porque eu não enxergo, porque eu não consigo correr, porque estou numa cadeira de rodas, exatamente, ou porque eu não consigo entender o que as pessoas falam. Então, por exemplo, o último tópico que nós estávamos falando é a socialização. A igreja ela é um meio social também. A igreja é um meio que muitas famílias são salvas pelo desbravador. Nós trazemos as crianças e se essa criança se sentir bem naquele ambiente, é um testemunho para o pai. Então imagine o poder, conselheiro, que vocês têm na mão quando você evangeliza uma criança com autismo, por exemplo. Nós vivemos num ambiente que nós não temos tanta inclusão e se a gente encontra um lugar com inclusão, a gente fica. E não só fica, os pais também enxergam esse mundo diferente que é a igreja. E assim, se você esquecer tudo que eu falar,
Quero que você memorize muito bem as próximas imagens. A gente sempre fala do espectro autista, né? E a gente sempre fala suporte 1, 2, 3. Bom, eu tenho autismo, sou de suporte 1, e como vocês podem ver, aparentemente me viro bem, né? Não é verdade, eu tenho algumas situações que eu preciso estar sempre me policiando, me situando, mas eu já tenho muitos recursos que me tornam bem mais independente. Agora prestem atenção. Como as pessoas pensam que é o autismo? Severo, nós já chamamos agora nível suporte 3, 2 e 1. Aí as pessoas costumam dizer assim, se é suporte 1 é bem levinho, se é o suporte 3 é mais pesado. As pessoas pensam que é esse primeiro quadro aqui, como se fosse um espectro linear. E é por isso que nenhum autista é igual ao outro, porque na verdade não é linear. A gente vai ter um espectro circular. E dentro desse espectro circular, a gente vai ter várias características que em maior ou menor grau vai determinar o comportamento daquela pessoa. Então, o que são usados? Por exemplo, comunicação não verbal, regulação emocional, linguagem, função executiva, interesses, ansiedade, estereotipias, socialização, sensibilidades sensoriais, comunicação e fazer amizade e comorbidade. Então, por exemplo, quem seriam os 3, né? O suporte que a gente consegue visualizar um comportamento e a gente já percebe que é um suporte 2 ou 3. Normalmente são as crianças que têm muito déficit na comunicação e a gente já percebe que eles não conseguem verbalizar, então a gente já fica mais atento. Outra coisa também, desregulação emocional é uma das características predominantes, questões sensoriais. Então, por exemplo, eu tenho questões sensoriais muito acentuadas. E aí as pessoas associam muito a questão sensorial apenas ao abraço. E eu digo para vocês que o abraço é o menor de todos, porque são 8 segundos. Os abraços mais longos são 8 segundos. Agora, vamos ter sensibilidade, por exemplo, às vezes no tecido da roupa da farda. Esse era um dos meus maiores problemas. Sério? Sim. Que até o tecido incomoda? Então, por exemplo, agora já até temos algodão um pouquinho mais, mas antes era tipo um plástico. Na minha época, a maioria era. Então, colocar aquela farda e usar aquela farda por 6 horas era um negócio muito desconfortável. Me diz uma coisa, estou vendo, parece um guarda-chuva. Por isso que dizer que um autista, ele pode ter todos esses ao mesmo tempo? Sim, ele tem todos, só que em maiores e menores graus. Então, se você observar, todos eles vão ser divididos nas 3 áreas que a psiquiatria coloca, que é a comunicação. Então, você vai observar a comunicação não verbal, linguagem, execução, a questão da função executiva, que é quando a pessoa fica regulada e consegue fazer as atividades. Quando ela fica desregulada, ela não consegue fazer as atividades. É isso aqui que eu percebo. Conselheiro, você está percebendo? Primeira coisa, temos que amar. Sim. Amá-los. Mas depois, estude, conheça um pouquinho. Está vendo como que o autista, o autismo é um mundo. Se for um cego, veja, vá atrás, como que se guia um cego, como que lida. Se é um surdo, como aprender a língua de sinais. Um autista, conhecer um pouquinho mais o espectro no caso. Olha, gente, isso aqui é um mundo que Deus nos ensinou para a gente amar. Fala um pouquinho mais sobre o autismo. Então, eu gostaria de deixar aqui para os conselheiros as partes práticas, né? Então, eu fui desbravadora, eu tentei, na verdade, fiquei por um tempo, entrava, saía. Porque assim, eu gostava, as minhas características de interesse, né? Eu gostava muito da parte, digamos que espiritual e intelectual. Então, eu adorava as especialidades que precisava ler, que precisava decorar, que precisava fazer oratória. Eram as partes que eu adorava, ou seja, eu adorava as atividades do sábado. E as atividades físicas, por exemplo? Eu não gostava, porque, por exemplo, normalmente é onde? Areia. Então, assim, as pessoas da minha idade, naquela época, com 14 anos, claro. Nossa, adorava jogar lama. Inclusive, por exemplo, uma vez quando a gente vai para o primeiro acampamento, nós tínhamos, né, na minha época, o batismo. E eu me preparei para o batismo na água, mas na verdade era lama. Então, assim, essas questões, para quem não tem autismo, é maravilhoso, é uma recordação interessante. E para quem não tem, pode ser, só que eu estava esperando água e não lama. Então, porque por isso que eu digo... É literal, né? Batismo... Isso, exatamente. Então, assim, o que a gente pode tirar de prático para os conselheiros? Primeiro, vamos ser literal, organizar. Eu acho incrível como a Igreja Adventista, ela tem uma organização. Vamos seguir, né? E o clube é organizado? O clube é extremamente organizado. Então, se necessário houver uma mudança, avise com antecedência. Então, por exemplo,
No domingo nós vamos mudar, nós não vamos para a quadra, nós vamos para um sítio, nós vamos para uma areia, nós vamos fazer X atividade. Porque e se não avisar, o que acontece com o autista? Bom, tem um processo de desregulação, né? Então, por exemplo, alguns começam logo a chorar, porque a desregulação emocional é mais aflorado. Outros podem ter a questão da estereotipia, tanto de mão, que é a estereotipia motora, tanto para frente e para trás. E às vezes é muito assustador, porque as pessoas não sabem como fazer. Estereotipia é que ele faz movimentos involuntários? Então, assim, pode acontecer no momento de estresse, de regulação, a pessoa pode ter, essa criança pode ter. E aí, às vezes, até se machuca também. Então, assim, o que eu queria deixar para os conselheiros essa questão de manter a rotina. Se precisar mudar a rotina, avisar os pais e aos próprios. Ter um pouco de sensibilidade com a questão do fardamento, porque a questão do tecido, ela incomoda. Não precisa fazer para todos, mas para aquele em especial. Então, isso é uma forma de acolher. A questão da literalidade, né? Então, por exemplo, se a gente vai ter uma atividade... E aí, não sei se na sua época, mas na minha época tinha muita questão dos concursos bíblicos, eles eram muito enigmáticos, né? Então tinha essa questão da linguagem que a gente se perdia muito. Mas de tudo que você possa fazer, você pergunta para esse autista como pode ser ajudado. Eu acho que isso também ajuda muito. E assim, eu sempre gosto de colocar que o autismo, para mim, ele é um superpoder. Porque quando eu comecei a perceber que eu tinha muitas coisas boas no autismo, eu comecei a parar de ver as coisas ruins. Elas existem, mas eu tenho uma família que me apoia muito e minha mãe, ela passou a potencializar as coisas boas. Então, por exemplo, se você tem um autista que ele é muito bom em oratória, foque nisso, em vez de insistir que ele faça a ordem unida, por exemplo. Porque a ordem unida é muito ruim, porque às vezes quem está fazendo a ordem unida, nem todo mundo é tão perfeito, né? Na minha época, por exemplo, eu não tenho coordenação motora, e eu tentava. E aí tinha muita questão assim do desbravador, do grito, e eu nem o que estava certo já não ficava certo, e o que estava certo ficava cada vez mais errado. Então é uma questão... Uma coisa, e os gritos, isso pode machucar ou faz mal para um autista? É porque assim, a leitura do que é o grito. Então assim, a maioria não gritam porque são ruins. Eles gritam porque eles querem motivar, empolgar. Só que às vezes, talvez ainda não tenha maturidade aos 14, 13 anos que entender que aquele grito não é uma motivação. Então, por exemplo, eu chorava demais, porque eu não entendia algumas coisas. Hoje já consigo entender de uma outra forma. Então, assim, conselheiros, amem os seus desbravadores, amem as pessoas com autismo e sempre perguntem para eles e potencializem. Agora tem um outro que eu acho um pouco mais delicado. É mesmo? Que são as crianças com TDAH. Elas são um pouco mais delicadas porque às vezes nem elas têm o diagnóstico, que é uma das coisas, e elas são taxadas como crianças problemáticas. Verdade. Porque elas são desorganizadas, diferente do autismo, que a maioria dos autismos são extremamente organizados. Eles não ligam para regras, diferente do autismo, que adora uma regra, um horário. Ele gosta de improvisar, ele gosta de ser dinâmico. Então, assim, para essas crianças, as atividades físicas são excelentes, mas a parte espiritual talvez seja um problema. Porque ficar 50 minutos sentado, estudando, é bem complicado. Então, nós temos um mundo também dentro do TDAH. Elsa, me diz uma coisa. Nós temos algumas crianças que são desatentas, impulsivas, que a gente acha que são crianças travessas, que não ligam. Será que também pode ser que tenham algum transtorno? Então, uma outra manifestação que a gente pode ter é o transtorno do espectro, é o TDAH. Porque o que acontece? Às vezes essas crianças elas não têm o diagnóstico e esses adolescentes também não têm. Então quem são elas? São aqueles que dão trabalho. São os agitados, são os que não se controlam e são aqueles que sempre estão no mundo da lua. Então a gente trouxe aqui, existe um mundo a ser falado e existem muitos detalhes a serem, mas como a gente está só pincelando aqui, o que você precisa ver, bater o olho, como diz, não é de bater, mas perceber, são 3 características que podem se manifestar. Primeiro, são aquele desatento. A maioria dos desatentos são mulheres, são crianças, são meninas. Então, o que acontece? São desatentos, você está falando, ele nem está olhando para você, às vezes. São lentos, né? Você fala, vamos, ela está ali, absorvendo. De esquecimento. Então, normalmente, são crianças que esquecem a atividade de uma semana para outra e eles não finalizam a atividade. Tem muita dificuldade para finalizar.
Normalmente é em meninas. Os outros dois, o impulsivo e o agitado, são os que dão mais trabalho, por quê? Criança quieta, ninguém reclama. Agora você está falando, está dando uma orientação e a criança está desorganizada, você acaba tendo um pouco mais de visão sobre como ajudar. Então, o impulsivo e o agitado também são mais presentes em meninos. Que seriam o quê? Agitação, impulsividade, agir sem pensar, são aquelas crianças que você está dando uma ordem unida, eles te perguntam coisa nada a ver com a situação, não consegue seguir instrução, não consegue esperar a sua vez. Então são aqueles que querem ser sempre o primeiro, querem estar sempre brincando na agonia. Ali, ó, o agitado, oscila entre hiperfoco e agitação, dificuldade em permanecer sentado, faz várias coisas ao mesmo tempo. E aí chegou essa pessoa para você, como você vai ajudar? Existem várias técnicas. Primeiro, para o desatento, você pode ajudar a fazer rotina, né? Ajudar a lembrar um dia, 2 dias antes, olha, tal atividade, não esqueça. Então você acaba ajudando essa pessoa que é desatenta. Depois o impulsivo e o agitado, você pode colocar elástico embaixo do banco, que ele vai continuar se movimentando e ao mesmo tempo na atividade. E olha só, essas crianças e adolescentes, você tem uma grande missão, porque além de você estar ajudando para o clube, você está ajudando essas pessoas para a vida. Porque se essas pessoas passam sem um diagnóstico ou sem se perceber que precisam de uma regulação, eles vão se tornar adultos desatentos, impulsivos e agitados. Então é muito mais difícil eles completarem uma faculdade, ficar no emprego. Então você, conselheiro, você tem que ter esse olhar refinado para ajudar não somente no processo do clube, não somente no processo de inclusão, mas para ajudar também na vida toda dele. E olha só, é muito importante porque nós, pessoas com deficiência, como eu falei anteriormente, eu tenho autismo e eu tentei por diversas vezes e entrava e saía, porque eu adorava a parte do sábado, a parte do intelectualizado, de decorar, eu adorava isso. Mas eu tinha muita dificuldade com a questão das atividades físicas, da ordem unida, do grito da ordem unida. E aqui não estou dizendo que nós temos que parar com isso, nós estamos dizendo que precisamos organizar e adaptar essas situações. Hoje, por exemplo, Eusa, você participa de gincana? Participo. Como? Com o meu abafador, com fone de ouvido. Como que eu participo de gincanas? Então, eu sempre faço um processo de adaptação onde eu estou. A questão da ordem unida, você pode orientar fora a parte como fazer essa parte. E conselheiros, eu sei que você nesse momento deve estar pensando onde eu fui me meter, né? O que eu vou fazer? Olha, Deus escolheu você para isso. Quando eu tinha 12, 13 anos, não tinha um ministério MAP e por muito tempo me senti como Miss Borzep, né? Como um cão. Um cão que eu me perguntava, um cão morto. Porque eu tentava, eu queria e eu não conseguia. E hoje, aos 31 anos, ver um ministério preocupado em incluir pessoas com deficiência na igreja, eu creio e tenho certeza nisso, que é a manifestação do poder de Deus para salvar não só as pessoas com deficiência, mas também os seus familiares. Então saiba que Deus lhe escolheu para isso, para ser uma pessoa de inclusão, uma pessoa que vai salvar não só crianças e adolescentes, mas também o pai e a família dessas crianças. E saiba que ao mesmo tempo você vai estar se salvando, porque é impossível a gente ir para o céu sem ter um espírito missionário. Saiba que Deus, ele não dá uma tarefa que a gente não consiga desenvolver. Deus escolheu você porque você é sensível, porque você é uma pessoa que precisa desenvolver cada vez mais a habilidade de estar com essas pessoas. Uma coisa é certa, todos precisam de salvação, inclusive as pessoas com deficiência e os seus familiares. Se você conseguir fazer o seu clube ser um lugar inclusivo, um lugar agradável, saiba que você não vai perder essa criança, esse adolescente, ele vai querer ficar. E quando a família percebe que o adolescente quer ficar num lugar saudável, sabe o que acontece? Salvação na casa. Deus te escolheu para isso, para ser um missionário, através da inclusão. Então tenha certeza que pode ser difícil, em vários momentos vai ser difícil, mas a recompensa vai valer a pena. Não só aqui na Terra, quando você vê o seu desbravador, um adulto funcional, um autista que se tornou um adulto funcional, uma criança com TDAH que tornou um adulto funcional, mas quando você também chegar no céu e encontrar não só o seu desbravador que era uma criança com autista ou TDAH ou qualquer outra deficiência, chegar no céu e encontrá-los, não somente eles, mas toda a sua família. Você entende a missão que Deus lhe deu? Espero que você esteja firme, que você continue e que o Espírito Santo esteja conosco. Amém? O pastor William vai falar mais um pouquinho. Na verdade, seja como Davi. Vamos atrás dos Mefibosetes.
dessa terra. Há muitos adolescentes que estão abandonados, sofrendo, que se sentem como um cão morto. E a nossa missão é, como Davi, ir até lá, trazê-los e colocá-los na mesa do rei. E essa é a nossa missão, como desbravadores. Essa é a nossa missão, trazer as pessoas para a mesa do rei. Porque a mesa do rei é o lugar para quem tem as pernas quebradas, para quem tem a vida quebrada. Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria, para que você possa levar cada vez mais pessoas para perto de Deus. Eu quero terminar lendo essa citação, e que essa seja a tua citação como conselheiro. Vi que pela providência de Deus, que viúvas, órfãos, cegos, surdos, coxos e pessoas atribuladas, por diversos modos, foram postas em íntima relação cristã com sua igreja, com teu clube, com tua unidade. É para provar seu povo e desenvolver seu caráter. Não é má sorte, não é um acaso, não. Foi Deus que trouxe essas crianças para teu clube, para tua unidade. E sabe quem que vai ganhar mais com isso? Somos nós. Olha, eles vieram para quê? Para provar nosso caráter. Para provar se somos de Jesus. Lembre-se, para Deus, todos são talentosos. Todos são necessários. Todos são valiosos. Deus te abençoe. Amém.